Tá, turminha? Para a aula de hoje, nós temos a aula de matemática da página 167 até a 170. E a prof vai explicar para vocês como fazer as atividades, como chegar na resposta desejada. Tudo bem? Passo a passo. Muito bem. Atividade número 5 do livro, lá na página 167, atividade número 5, está trazendo 3 triângulos. O triângulo número 1, o triângulo número 2 e o triângulo número 3. Todos com as suas medidas, as suas respectivas medidas. A pergunta é, como se chama cada um desses triângulos? Nós estudamos esse conteúdo no bimestre passado e vimos que os triângulos eles podem ser classificados de duas maneiras diferentes, pelo número de lados e também pelos ângulos. A classificação que nós queremos aqui é pelo número de lados. Um triângulo que tem todos os lados iguais, tá? Pelo número de lados, que tem todos os lados iguais, chamamos de quê? Chamamos de isósceles, escaleno ou equilátero. Como nós chamamos um triângulo que tem todos os lados com a mesma medida? Acertou! Equilátero. Gostou do barulhinho que eu fiz? Ó, equilátero, todos os lados iguais. Tem até o sinal de igual aqui, né? Ah, isso aqui foi uma dica muito fácil para você, certo? Agora, qual desses dois aqui vai ser o triângulo número 2? Ele vai ser o isósceles ou vai ser o escaleno? Lembra? O isósceles é o triângulo que tem dois lados iguais e um lado diferente. Então, o triângulo número 2 é, tcharam, isósceles. Só sobrou o escaleno, né? Claro que a gente não vai fazer assim por eliminatória. Temos que lembrar que o escaleno é o triângulo que tem os três lados diferentes. Aí eu coloquei um sinal de diferente aqui para você. Sinal de diferente, todos os lados dele são diferentes. E aí você vai colocar aqui na letra A, então. Número 1, equilátero. Número 2, o que você vai colocar? Não vou dizer, você vai ter que lembrar da aulinha que a gente teve agora a explicação. Número 3, anota aqui na letra A o nome dele. A letra B pergunta, qual é a medida do perímetro de cada um? Lembre-se que para calcularmos o perímetro, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos fazer uma soma. O perímetro é a soma. Então, somem os lados de todos os triângulos e anotem aqui. Triângulo 1, tal medida. Triângulo 2, tal medida. Triângulo 3, tal medida. Essa é a maneira de fazer aqui a letra A e a letra B. A letra C está dizendo o seguinte, sublinha a definição que melhor representa perímetro. Em outras palavras, o que é perímetro? É a soma de dois lados? Só dois lados de uma figura? A metade da soma, então eu somo e faço a metade? O dobro da soma? Será que perímetro eu tenho que fazer alguma multiplicação para perímetro? Olha aqui, ó, que sinalzinho mesmo esse aqui que a gente acabou de ver. Perímetro é então o quê? A soma de todos os seus lados. Isso vocês têm anotado lá no caderno. A atividade número 6 é uma atividade bem legal de fazer e também é um desafio. Percebam que nós temos aqui três figuras que estão incompletas. Considerando, como é que vocês vão fazer? Considerando o seguinte, tá? Cada quadrinho completo, ó, aqui eu fiz a pintura do meu quadrinho, a área desse quadrinho, pronto, ele tem 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de altura. 1 vezes 1, 1. A medida desse meu quadrinho é 1 centímetro quadrado, certo? Só que tem um detalhe, essa figura não tá completa. Então, tem uma dica para vocês. Passe o seu lápis de escrever ou o seu lápis de cor, eu não sei se vocês conseguem ver com esse lápis, foi o mais brilhante, assim, diferente que eu achei. Ó, eu passei em cima da linha, estão vendo aqui a linha? Eu continuei a linha, para fechar a minha malha quadriculada. Aqui eu fechei minha malha quadriculada. Para que eu fiz isso? Para visualizar melhor a figura. Eu sei, nós sabemos, né,
que um quadradinho inteiro completo tem 1 centímetro quadrado. Então, olha só como é que eu vou calcular os centímetros quadrados desta figura. Um quadradinho inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 quadradinhos completos. E 2 metades. O que eu poderia fazer para descobrir, então? Eu vou juntar esta metade com esta metade. Não é assim? 2 metades. Olha, se eu pegar esse quadrado aqui, ó, e partir no meio. 2 metades não dá 1? Então, vamos somar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para essa figura aqui, eu vou ter 7 centímetros quadrados. Aí o desafio fica aí para vocês fazerem a segunda e a terceira. Sigam a mesma maneira que a prof explicou, porque não vai ter erro. Complete a malha quadriculada com o seu lápis. Se você tem um lápis de cor daqueles metálicos, sabe? Aquele é bem bom de visualizar. Ou uma dessas canetas gel com glitter também. Dá para enxergar bem melhor que esse meu lápis verde aqui. Faça sua malha quadriculada e depois some os quadradinhos. Quadrados completos, você terá 1 centímetro. Uma metade mais uma metade, você tem um inteiro. Fica a dica, tá bem? Essa pergunta que tem logo abaixo da questão número 6, o que você fez para obter esses resultados? É como que você fez. Você vai escrever a resposta aqui com as suas palavras. Vamos para número 7? A questão número 7 é a seguinte, tá? Tem uma figura, tem um pedreiro aqui trabalhando, ó, a colher do pedreiro, aqui o cimento, e tem algumas lajotas. E o pedreiro está colocando as lajotas nesta sala, que é uma sala retangular. Qual o perímetro da sala? Muito simples. Eu tenho de lado da lajota 1 metro. Cada pedacinho desse aqui, cada pedacinho da lajota, eu tenho 1 metro. Então, eu vou somar metro a metro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já descobri que eu tenho 8 metros aqui de comprimento. A mesma coisa na lateral. Cada pedacinho da lateral vai medir 1. Eu tenho essa informação aqui no livro. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 metros de lateral. Para calcular o perímetro, por acaso o perímetro não é a soma de todos os lados? Se eu tenho 8 metros aqui, quantos metros eu tenho no lado oposto paralelo? Não vou dizer para vocês a resposta, né? Mas eu creio que vocês já sabem. Se eu tenho 4 metros nesse lado, quantos metros eu tenho nesse lado oposto? Agora, eu pego todos os valores, o valor que eu tenho aqui, 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 somo tudo para descobrir o perímetro, tá bem? Para fazer a letra B é um pouquinho diferente, mas é do mesmo jeito. Tendo em vista que um dos lados da lajota, de 2 lajotas, né? 2 lajotas equivale a 2 metros. Aqui eu vou considerar, até vou usar essa caneta, ó. 2 lados, ou 2 lajotas, do lado de 2 lajotas eu tenho 2 metros. Eu vou fechar aqui as minhas 4 lajotas, certo? Para fazer a letra B. Então, se juntando 2 lajotas eu tenho 2 lados, 2 metros aqui nesse lado, 2 metros aqui, 2 metros aqui e 2 metros aqui, eu preciso calcular a área. A área não é perímetro. Como é que a gente faz para calcular a área? Vocês lembram? Para calcular a área, nós usamos o quê? A multiplicação da base vezes a altura. Qual é a base dessa minha figura? É 2. E qual é a altura? Também é 2. Fica a dica aí, tá? Não vou dizer pra você. A letra C, qual é a área total da sala em metros quadrados? Se vocês já sabem quanto é 1 quadrado, uma lajota equivale a 1 metro quadrado, é só somar todos eles. Você pode até completar aqui, ó. Completar tudo, se vocês quiserem, tá? E somar. Mas tem um jeito muito mais fácil de fazer, que é multiplicando o valor